No canal viu o pessoal fazendo uma provocação, numa propaganda ali falando sobre a questão da pesquisa. Não, porque nós pesquisando com capa branca. Usando já capa branca. Não, porque nós pesquisamos e agora temos a capa branca. Bom, eu não concordo muito com isso porque eu não usava capa branca, porque no caso de capa branca, se interpretar dessa forma, não tinha como, porque a capa branca representava ou designava intenções do meu coração, então não era exatamente capa, eu não usava nenhuma capa para esconder nada. Então não pode ser capa porque eu não, ela estava demonstrando, pelo menos em grande parte, verdade sobre a minha personalidade. Então não era capa, ou não era usada, era uma capa que não era usada como capa. É que tá, se as outras pessoas estão usando como capa, estão eventualmente usando do jeito errado, e provavelmente escondendo coisas ruins por detrás. Né? O que eu, pelo menos, tendi a não fazer. Né? Eu não usei para esconder, e ela, na verdade, demonstrava boa parte da minha personalidade. Eu desejo, como eu já falei no canal, desejo ter momentos de tranquilidade espiritual com outras pessoas. Então, eu não sei se esse é o caso dessas pessoas ainda. Em um grande grau, não me parece. E daí eles falando sobre a questão, não, porque não sei o que, o programa diz assim, não, porque não sei o que, nós pesquisamos e tal. Não, veja, primeiro, que quando eles falam de pesquisar, o argumento moral que eles estão tentando usar no sentido de, não, nós pesquisamos e você. Um dos argumentos, acho que eu imagino que talvez uma das diretrizes argumentativas, vamos dizer, que eles estão usando é a questão da preguiça. Não, nenhuma questão teve exatamente a preguiça como argumento principal. A preguiça, nesse caso, foi porque nós pesquisamos. Não, mas não é por preguiça que eu deixei de pesquisar. Não que não houvesse preguiça, mas nesse caso, em relação às pesquisas sobre a questão de filhos espirituais, a questão da preguiça não era o argumento mais importante, não era o impeditivo mais importante que eu tinha para impedir pesquisa, não era. E aí depende da questão que você está falando. A maior parte das questões, e aí que está a questão moral, e veja bem, vamos falar, já que é para falar de moral, vamos falar de moral, não porque nós pesquisamos, acontece que boa parte dessas informações, o resultado da pesquisa poderia gerar, né, informações contra mim. E aí eu saberia que as pessoas que estavam me acusando estariam certas em pontos e em detalhes específicos. Então por isso que era difícil fazer a pesquisa. Na maior parte dos argumentos. Não em todos. Então não adianta dizer, não, nós fizemos a pesquisa. Claro, porque para vocês era fácil, já que a acusação não era moralmente contra vocês. Um pouco, porque eventualmente o argumento poderia ser provado como errado. No entanto, aí que tá, provado como errado, sim, vocês iam passar de mentirosos, mas vocês podem mentir contra o não próximo. Essa é a fé de vocês. Né? Ah, é a minha, com alguns limites a mais, né? Mas essa é a fé de vocês. Essa é a fé desse pessoal. Né? Vocês mentem para os não próximos, desejando isso e cometendo outros pecados conjuntamente. Quer dizer, para vocês era uma posição mais cômoda. Vocês iam pagar de mentirosos naquilo que vocês podem fazer. Né? Então, o risco de eu descobrir determinadas informações para vocês era menor do que para mim. O risco meu era muito maior. Porque eu ia a possibilidade, a probabilidade dessas pesquisas em relação a vários desses temas e várias dessas pontas, desses pontos também, as duas palavras aqui cabem, pontas e pontos, desse tema de filhos espirituais, a probabilidade das informações era contra mim. Então, eu saberia que eu estou errado e ainda isso serviria como munição para as pessoas. Mas agora confirmou que nós estávamos certos, se fosse o caso. Não, no final não era em boa parte dessas informações. No final as acusações, vamos dizer, estavam a meu favor, ou seja, eu era inocente ou absolvido, pelo menos na maior parte dos pontos. Né? E aí que tá. Mas aí que tá, se eu fosse culpado, daria munição para eles me atacarem e eu saberia que eu sou culpado, ou seja, seria um motivo de lástima para mim. Então, para mim era lógico, óbvio que eu tinha medo de fazer determinadas pesquisas sobre determinados temas. Às vezes, por mais fáceis que eles fossem, mas difíceis de aceitar. Né? Eles eram fáceis, mas difíceis de aceitar. Então, esse é o primeiro ponto. Nos pontos em que, pelo menos, parecia que provavelmente eu estava errado. Então, vamos com calma. Segundo, em outros dois pontos, não. Na questão agora, e talvez até por outros motivos que surjam no decorrer da caminhada, mas a questão de se as pessoas tinham autoridade para me criticar. Eu não queria fazer essa pesquisa porque o tema era irrazoável e eu, naquele momento, verdadeiramente não pesquisaria sobre aquele tema. Então não era só questão de medo, não era só nada, e talvez nem medo nenhum, e nem preguiça eram os argumentos ali mais importantes. O meu argumento era que naquele momento, aquele tema
embora essa informação, talvez se eles tinham autoridade ou não, não era exatamente profunda, mas antes tinha questões profundas. E por haver essas questões profundas, e mesmo a própria questão crucial, eu não pesquisaria naquele momento. E depois, como o tema justamente tinha essas complicações a mais, e havia outras questões ali profundas, mesmo que talvez a resposta em si não fosse tão profunda, mas o que envolvia esse tema era profundo, nos pontos que se correlacionavam a esse tema era profundo, a questão deles poderem ter autoridade por imagem, deles não desejarem a pregação, mas se eu passo a pregar os mandamentos, eles vão ter agora a imagem de que eles queriam, mesmo que eles na verdade não quisessem. E outros pontos específicos tornavam o tema mais complexo. Eu não terminaria esse tema agora, mesmo que a pesquisa não fosse algo tão difícil, mas não era um tema que eu trabalharia naquele momento, por irrazoabilidade, por haver outras questões complexas que eu também teria que trabalhar junto. Então, no fundo, eu não faria essa pesquisa e não faria essa indagação, vamos dizer, naquele momento. Então, por isso eu decidi não pesquisar. Não era só a questão do medo, e qualquer medo nem era o argumento mais importante nesse caso. Questão de dúvida. O pessoal falou, tentando argumentar sobre imoralidade. Mas como? Eu apenas achei o tema irrazoável. Nós faríamos a pesquisa se nós tínhamos autoridade para fazer ou não. Não, peraí. Eu não faria essa pesquisa porque eu achei o tema irrazoável. A questão do medo já não impedia mais. Né? Então eu superei o medo nessa pesquisa, mas ainda achei que não era para fazer a pesquisa. Porque, no caso, violaria a minha personalidade naquele momento. Não é quem eu sou. Né? Quem eu sou não faria a pesquisa naquele momento específico. Então não adianta pagar a preguiça de pesquisar ou pelo medo da pesquisa, já que é a questão moral. Né? Claro, moralmente, nesse ponto está a meu favor, porque era mais difícil fazer a pesquisa para mim. Era mais comprometedor eu fazer a pesquisa e de repente descobrir que eu estava errado do que as outras pessoas. Que o comprometimento e o compromisso até, vamos dizer, entre aspas, né, seria menor. Vocês seriam menos criticados por estarem errados do que eu, nos temas em que eu tinha medo. No tema em que eu superei o medo, o problema é que eu não faria a pesquisa naturalmente. De uma maneira nativa, vamos dizer assim. Eu não faria essa pesquisa naquele momento, sobre a questão da autoridade. Então eu acho meio... eu não tenho como ser criticado na questão moral, porque nós fizemos a pesquisa. Não, eu não faria uma pesquisa ali por uma orientação moral que eu tenho. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. No tema sobre dúvida, se eu tinha que falar dos mandamentos ou não, e o que fundamentava a minha dúvida, né? E até os valores que eu teria que alterar para eventualmente poder fazer a pregação, deixando alguns valores de lado para daí poder fazer a pregação, eu não lembrava dos fundamentos da dúvida, né? Por que eventualmente a dúvida, ou o que levava à geração dessa dúvida específica. E eu esqueci alguns pontos. E como eu esqueci esses pontos, eu não concordava que esse tema fosse aberto. Ou seja, não que eu não tivesse medo, mas esse não era o motivo mais importante. Então, peraí, não, porque nós pesquisamos. Não, mas o que me impede não é o medo, ou não é preguiça de pesquisar. O que me impede de fazer essa pesquisa é que eu não concordo que o tema seja pesquisado. Aliás, nem pode haver nem competição, nem luta contra o mal. Competição eu já não concordava em nenhum tema, mas nem competição, nem luta contra o mal pode haver nesse tema. Então, como assim? Não, porque nós pesquisamos. Não, mas em 2 temas, os meus motivos eram outros. E nos motivos que eu tinha medo, e que em nenhum desses temas, em relação aos filhos espirituais, a preguiça era uma questão tão importante, e eu poderia deixar de lado, mas nos outros temas, o comprometimento do resultado da informação, quando o problema ali não era dúvida e não era a autoridade se as pessoas tinham para me criticar sobre a questão mandamental, e nesses pontos eu tinha outros motivos para não pesquisar, que não eram os motivos dele. Agora, o que sobrou nos outros argumentos era medo de saber alguma informação verdadeira que fosse contra mim, e que para mim geraria um comprometimento maior, e um comprometimento social maior, porque eu seria mais criticado pelos outros. Eu estaria dando munição para os outros caso a pesquisa fosse feita. Então, né? Como se isso não explicasse a questão da pesquisa. Não, mas nós pesquisamos. Claro, mas para vocês gera um comprometimento social menor. Se vocês é descoberta a mentira, para vocês não vai influenciar em tanta coisa. Você pode ser um pouco criticado, mas não ia ser uma coisa exatamente tão grave socialmente, pelo menos para muita gente. No meu caso, não. No meu caso, se eu faço essa pesquisa, eu estou um pouco, entre aspas, estou buscando ali sarna para me coçar, porque se a informação for contra mim, eu vou ser criticado. Então me dei o benefício da dúvida em várias situações, quando eu não estava preparado para receber determinadas informações. Sim, nesses outros temas que eu tinha medo, também posso dizer, poxa, é uma coisa além da minha capacidade. Posso dizer também porque era verdade, é um tema que meio irrazoável nesse momento. Talvez o único tema que eu tenha deixado mesmo de pesquisar por irrazoabilidade, e esse argumento naquele momento me convenceu, foi apenas a autoridade. Os outros talvez menos. Mas
No tema de autoridade é o que aconteceu, não era exatamente a questão do medo. No tema de dúvida, não, era o que aconteceu, não era a questão do medo, era a questão de eu achar um tema desleal para ser aberto naquele momento. Então, não concordo com essa propaganda aí em relação e apontando para cima, ali, colocando, não, porque pegamos a pessoa nesse ponto, ou seja, como se não houvesse motivos para não deixar pesquisa. Detalhe importante. O que foi provado é que, em termos de razoabilidade, eu só conseguiria tratar desses temas em 2024, a partir do final de 2024. Eu fui terminar agora, ou pelo menos tratar a maior parte das questões, agora na metade do ano para cá. Então eu só teria preparo do final de 2024, ou talvez no final do terceiro trimestre de 2024 para cá. Eu só conseguiria trabalhar a partir dali. Ou seja, os caras queriam trabalhar em 2022, brother. Os caras queriam trabalhar o tema a partir de janeiro de 2022, eu só teria preparo quase 3 anos depois. Para pegar o tema firme mesmo. Quer dizer, não teria como. Né? Claro que alguns detalhes, de repente, eu até também conseguiria descobrir antes. Mas pegar o tema mesmo é só 2024. Tanto que eu falei que seja em outro momento mais oportuno, aberto ou reaberto o tema. Só em 2024. Só no final do... no mínimo, vamos dizer, a partir do final do segundo trimestre, do terceiro trimestre de 2024. É só ali que daria. Só ali que daria. Em termos da minha personalidade. Daí para pegar o tema mesmo, né? E aí verificar o que eu tinha que fazer. 2022 eu não tinha nem como, tava cansado, imagina. Nossa. 2022 eu estava programado no primeiro semestre para trabalhar um tema só, que era a questão do porquê. Eu não estava entendendo, outra coisa, porque eu esqueci não, eu fiz a questão do... talvez eu tenha esquecido, mas eu fiz um vídeo sobre a questão da linha temporal, de quais eram as dúvidas e tal, né? E eu acho que eu esqueci um detalhe ainda no final, que como eles ainda estavam atacando, dizendo que os mandamentos têm que ser falados, eu falo, mas peraí, se eu não tenho obediência, por que eu tenho que falar? E eles continuam dizendo que eu tenho que falar dos mandamentos, sabendo que eventualmente a obediência não foi atingida. Tem algum motivo que explique por que, mesmo em desobediência, se teria que falar dos mandamentos. Teria que... Aqui eu não estou falando sobre obediência mínima, porque eu não sabia ainda, né, dessa informação. Para mim, era só obedecer 10 mandamentos e nenhuma outra possibilidade de desobediência me daria credibilidade para... Mesmo que fosse só um tipo de pecado e poucos pecados, eu não poderia fazer a pregação do mandamento. Depois houve relativizações, houve a questão da liberdade de divergência, mas até o final de 2021 eu não sabia dessas informações ainda. Né? E aí que tá, houve um aumento de dúvida porque eles disseram que eles continuaram atacando, depois de dizer que a pregação não poderia ser feita, que seria a morte de filhos espirituais, depois eles continuaram atacando. Só que justamente, já tinha havido o aumento da necessidade da pesquisa, porque quando eles falaram sobre maternidade espiritual, eu fiz a pesquisa e houve, segundo certo padrão de fé, houve confirmação da maternidade espiritual, e o argumento de morte de filhos espirituais era controverso. Só que eles inverteram o argumento depois. Eu falei, aumenta a necessidade de pesquisa, porque já que eles falaram de morte de filhos espirituais, eu descobri que o argumento tem fundamento. O fato deles continuarem, depois mudando o argumento de novo, dizendo que os mandamentos têm que ser explanados de alguma forma, aumentava sim um pouco a necessidade de pesquisa. Né? Só que só na questão do porquê, que é a única coisa que eu teria preparo para fazer no primeiro semestre de 2022, que eu queria fazer isso. Né? Ou, querer talvez seja uma palavra muito pesada, mas é uma coisa que eu aceitaria fazer. Eu acho que teria como fazer, só que eu precisava de pelo menos 5 meses para isso. Só para essa informação, porque eu teria que buscar essa e aceitar. Outras coisas eu não ia abrir, porque justamente eu sabia que poderia ser uma coisa complicada. Depois eles diziam, não, porque nós não sei o que pesquisamos. Claro, o comprometimento para vocês era menor. Óbvio, né? Havia comprometimento para mim, só que aí tá, também. E esses outros temas eu não disse que não pesquisaria. Só que daí como eu não imaginei que seria aberto, eu não propositei nada. Só a questão do porquê. Porque eu aumentei a necessidade de dúvida pela questão do argumento. Da pesquisa que eu fiz sobre morte de filhos espirituais e da pesquisa que eu fiz sobre maternidade. Isso é que aumentou mais a necessidade de pesquisa. E depois o fato deles se contradizerem, dizendo que tem morte de filho espiritual e depois dizendo que tinha que falar do mandamento. Como eles falaram o argumento contrário, eu falei, eles devem saber alguma informação específica que de repente possa liberar a pregação. Mesmo eu falar dos mandamentos mesmo em meio a pecado. E ainda não trabalhava naquela época com obediência mínima. Então, o fato deles se contradizerem aumentou a necessidade de pesquisa também. Talvez eu tenha esquecido desse detalhe.
Mas eu aceitei a pesquisa sobre isso, daí no começo de 2022, no primeiro semestre, para saber disso especificamente, dessa informação. Os outros detalhes, não, eu nunca falei que não pesquisaria, também. Só que eu não estabeleci prazo, também não precisava. Ó, eu só ia conseguir trabalhar os temas no segundo semestre de 2024. Então veja como é a questão. Ah, mas nós tínhamos preparado. Não, porque nós pesquisamos. Não, veja. Vocês não têm nenhuma moral para falar isso sobre a questão do porquê. O pessoal que ataca, não, porque nós pesquisamos. Mas eu ia pesquisar exatamente a questão do porquê. Essa questão vocês não têm moral, estabeleci prazo para isso. As outras questões, eu não estabeleci prazo, mas não precisava. Não quer dizer que eu não pesquisaria. Acabei pesquisando em 2024. Acabei pesquisando em 2024, que talvez, imagino que provavelmente seria uma temporalidade em que eu trabalharia, se eu não trabalhasse em 2023. Mas para deixar uma coisa mais certinha, já que aconteceu em 2024, eu falo, não, ali eu começaria a pesquisa. É o que aconteceria. Né? A pesquisa aconteceria naquele momento. Então não adianta, não, porque nós pesquisamos, mas eu não ia pesquisar depois, porque é o que aconteceu. Agora não adianta dizer, não, porque nós pesquisamos, nós temos capa branca, pegamos capa branca. Eu pesquisei em 2024. Eu comecei a pesquisar em 2024. Ia demorar um pouco. O pessoal queria pesquisar em 2022. Eu falo, não, eu não conseguiria nisso. Mas tá vendo como eu pesquisaria em 2024? Porque em algum momento a coisa é assim, a coisa ia, de alguma forma, ter que ser aberta. Mas aí que tá, como eu fiz, eu faria. E o fato de em 2022 eu querer retrabalhar o tema, porque eu achei que, como eu estava sendo pressionado, alguns detalhes foram perdidos e eu acabei não percebendo algumas coisas, e era verdade. Não só que eu fiz, vamos dizer, não só que eu desejei isso, mas no sentido de que realmente havia coisas que eu não havia percebido ainda. E daí na análise mais corrida que esses caras fizeram, e também me pressionaram a fazer, nessa análise mais corrida, acabaram se passando alguns detalhes, passando-se alguns detalhes. Em 2024 já foi um pente fino, pelo menos um pouco mais profundo. Já foi uma coisa mais, talvez mais detalhada, né? E mais calma, com mais tranquilidade, mais justo. O que eu tinha antecipado, ou seja, então, mas agora não tem como dizer assim, não, porque nós pesquisamos. Ué, mas eu não deixaria a pesquisa para depois? E o tema sobre o porquê a pregação teria que ser feita, eu já não faria no primeiro semestre? Não vem com esse tema, você não tem autoridade para dizer, não, porque nós pesquisamos negativo. Daí colocar a mão para cima, porque não, algumas questões, não sei o que prevalecemos, não adianta colocar a mão, porque no tema sobre por que a pesquisa, sobre por que os mandamentos deveriam ser falados, sobre o porquê, sobre a causa, eu teria feito. Esse tema você não tem argumentação, não tem essa de moral. Moral é o caramba, porque eu teria feito a pesquisa nos 5 meses. Dando certo ou não, eu iria fazer. Agora, os outros temas, não é que vocês têm moral. Agora vocês perderam a moral, porque eu faria a pesquisa no segundo semestre de 2024. Não, mas nós aqui, não sei o que, 2022. Sim, mas você não pode dizer que eu não faria a pesquisa. No fundo, muita coisa eu já tinha feito em 2022, mas na pressão. Eu estou dizendo, pelo Alex, quando eu faria a pesquisa em 2024, talvez antes, mas como aconteceu em 2024, vamos trabalhar com probabilidade. Talvez seja um pouco mais provável que eu teria só feito no segundo semestre de 2024. Então agora você não tem. Ah, mas nós fizemos a pesquisa. Não, eu faria depois. Ia demorar um pouco, porque eu tinha que verificar o meu preparo espiritual para isso. Né? Quando eu achasse razoável trabalhar o tema, o pessoal vem atacar, não, a pessoa faz quando ela quer. Não é isso. É quando dá, quando eu vejo que eu estou mais preparado. Dependendo da situação, quando eu vejo que há pelo menos uma redução de possibilidade de ataques. Porque nas vezes que eu fui antes, eu fui atacado, provando que eu estava certo desde antes. Então, quer dizer, é isso. É tudo isso aí. Acho que foi mal trabalhado. Agora você não tem mais esse mas não, porque nós pesquisamos aqui. A questão da propaganda era um pouco assim no sentido de não, nós não faltamos. Nós não faltamos? Eu não faltei, eu só fiz a pesquisa quando me era mais conveniente. Eu não faltei em 2022, eu deixei para depois. E era uma coisa que afinal iria acontecer quase 3 anos depois. Ia acontecer no segundo semestre de 2024. E eu não aceito esse argumento em relação ao porquê. Eu só deixei um pouco para depois, quando eu achei que eu estivesse preparado. Essa pergunta especificamente era primeiro semestre de 2022. Não vem com essa não, porque nós falamos também, eu não faltei. Eu deixei primeiro semestre de 2022, não atrasei nada. Não tinha nada. Uma vez que foi provado que não queriam a pregação. E eu, por mim mesmo, não adianta dizer, não, porque não sei o que pesquisa. Eu faria em 2022. Uma das continuações desse tema eu faria em 2022. Você não tem argumento moral, não. E segundo semestre de 2024. Afinal, eu deixaria. Então, não é que eu faltei a pesquisa. Nunca faltei a pesquisa. Eu iria fazer a pesquisa quando eu estivesse preparado. Eu tinha que ter junto a coragem não só de saber informações, mas eventualmente, se eu tivesse que executar a pregação,
Aí, munido dessa informação, não, minto, munido da coragem para buscar informação, aí tentaria me munir de coragem para, se tem que fazer se tem que fazer a pregação, vamos buscar coragem antes, então. Vou buscar coragem antes para fazer pesquisa. Se a resposta for positiva de que tem que fazer a pregação, já vou ter coragem, desenvolver coragem antes para eventualmente fazer a pregação. Aqui não expliquei totalmente correto, não, mas a busca da coragem teria que ser antes, mas era justamente. Ou outras situações em que eu também pudesse pesquisar. Outras situações que eu me sentisse um pouco mais confiante, um pouco mais dominador, vamos dizer, desse tema, né? Um pouco mais sabedor desse tema, para eventualmente falar, não, agora eu consigo pesquisar e tal, mesmo que de repente eu não tivesse a coragem para fazer. Mas eu já estaria mais maduro para aceitar determinadas informações, determinado grau de informações. Então era isso. Então fica esse complemento no canal, e não concordo com esse pessoal aí. Acho que eles exageraram nessa propaganda. Agora que isso já aconteceu, essa pesquisa, vamos dizer, recomeçou no final do ano passado, agora não adianta dizer que, não, porque nós não faltamos e deu certo. Não, mas não é questão de faltar, é que eu não pude fazer no outro momento porque eu não tinha preparo para isso. Agora, depois que, eventualmente, eu tive mais preparo, eu não faltei, peguei e fiz. Como havia sido desejado em 2022. Eu queria que o tema fosse trabalhado depois, exatamente como eu queria. O que era melhor e mais sadio até. Né? Então é isso. Ao invés de fazer as coisas de uma maneira atropelada, como esses caras fizeram, né? Coisas que eu nem poderia pesquisar, seja por comprometimento, porque isso afetaria a minha imagem, seja porque eu não queria, porque determinadas informações eram pesadas para mim, seja porque eu não concordava que determinado tema fosse trabalhado naquele momento. Então, por um motivo ou por outro, e aí tá. E o argumento moral maior desses caras é, não, você se omitiu por medo ou se omitiu por preguiça. Eu falo, não em 3 temas. Um tema eu não me omiti, porque eu ia trabalhar em 2022. Outro tema eu achava irrazoável eu trabalhar, porque não era da minha personalidade trabalhar aquele tema naquele momento. E outro por não entender que o tema ser trabalhado do jeito que foi trabalhado em 2022 era desleal. Então não adianta dizer, não, porque nós não faltamos à pesquisa. Eu não podia pesquisar. Eu tinha outros impedimentos morais que, no caso, me impediam de, e na minha visão, até virtudes morais que me impediam de fazer a pesquisa. Agora, nos outros temas que vocês estão falando é que havia vícios morais que me impediam de fazer a pesquisa, no caso, o medo. Eu não aceito esse argumento inteiramente. E ainda mais depois de 2024, porque daí aí quando eu achei no momento mais adequado, aí eu peguei e fui trabalhei. Inclusive descobri outros e novos detalhes, como eu imaginei que eu descobriria novos detalhes sobre o tema. Quando trabalhado em um momento mais apropriado. Foi do jeito que eu quis. Lá eu fui pressionado pela questão da imagem. Aqui não, que foi 2024. Foi uma coisa. Também houve pressão, mas uma coisa um pouco mais certinha. Né? Pelo menos um pouco mais certinha. Um pouco mais no momento mais apropriado. Né? Um pouco não, até em nível médio mais apropriado aquele momento para se trabalhar determinados temas. Agora, para mim, vocês não têm mais esse argumento de como é que é. Não, nós fizemos a pesquisa. Não, agora eu também fiz. Ia demorar, eu sabia que ia demorar, mas ia sair no final, no segundo semestre de 2024. Né? A coisa ia começar a andar. Né? É assim que as coisas funcionam. E é assim que é o jeito mais certo. Assim que é o jeito mais certo. Lá era uma coisa meio na base do encontrão, nem fazia muito sentido. Nem achava adequado. Em 2024, sim, que a coisa iria realmente ser trabalhada de uma maneira mais correta, de uma maneira mais adequada. E é isso. Né? Agora já não tem mais. Não, porque não sempre fizemos a pesquisa, não sei o que, em 2022. Bom, eu fiz em 2024. Então não tem mais esse argumento, porque a coisa depois foi resolvida. Né? Ou melhor dizendo, depois ela seria resolvida. Né? Não tem como dizer, fizemos a pesquisa, não, mas lá não. Outra, o meu argumento de sempre, não havia prazo. Né? Não havia prazo. Eu achava mais apropriado fazer depois. Sairia em 2024. Não, mas fizemos, não faltamos. Então, mas não é exatamente, não é questão de nós não faltamos. É que eu tinha opção para deixar depois. Havia opção, não era um tema obrigatoriamente a ser trabalhado em 2022. Não havia obrigação. Um pouquinho mais eu tinha, me dava, entre aspas, a obrigação de pesquisar, porque era um tema do momento, era porque a pregação tinha que ser feita. Mas eu faria no primeiro semestre. Poderia dar errado, mas
Poderia não conseguir encontrar a resposta, mas no primeiro semestre eu fazia, e mais ainda, eu não faltei nesse tema. Porque o que eu me propositei a fazer, eu fiz. Nesse trecho, nessa porção de tema, fiz a obrigação. E outra, o resto, eu não tinha obrigação de fazer. Não, porque nós fizemos uma pesquisa, mas eu não estava vinculado a esse prazo. Eu estava vinculado, na minha visão, eu estava vinculado a outro. Então não é questão, não, nós fizemos, mas havia alguma coisa que dizia que tinha que ser a obrigatoriedade em 2022 de fazer a pesquisa? Não, nós fizemos antes, não. Pelo menos o argumento mais importante, que era o porquê, eu ia fazer no primeiro semestre. Então eu não faltei nada, na verdade. Né? E os outros argumentos eu faria depois. Então, não vejo nenhuma questão. E como se eu tivesse vinculado ao prazo dele. Eles se estabeleceram um prazo de pesquisar isso em 21, 22, ou até depois algumas coisas. Mas vocês se vincularam a esse prazo, eu não me vinculei a nada disso. Eu ia fazer quando eu me sentisse bem para isso, que é exatamente. 2024 provou isso. 2024 provou isso. Fica esse complemento ao canal.